Peço que os irmãos fiquem de pé. Os irmãos aí em suas casas também. Abram suas Bíblias para João 15. Aqui uma passagem bem conhecida mesmo. Vamos estar meditando hoje. João 15. Vamos ler apenas do 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, hoje, nesse lugar separado para adoração e engrandecimento do Teu santo nome. Tu possa, Senhor Deus, ter recebido todo louvor e glória, pois para isso, Senhor Deus, que entoamos aqui a Ti. Te pedimos, Senhor Deus, que esteja conosco, use, Senhor Deus, aqui o Teu servo tão humilde, Senhor Deus, nada sou. Por isso necessito, Senhor Deus, de Ti cada momento para que possa estar me capacitando. Use, Senhor Deus, como um vaso que venha falar somente da Tua palavra, Senhor Deus, nada venha de mim mesmo, Tu possa estar me usando. E que venha ser bem entendível, Senhor Deus, não só a igreja, mas também por aqueles que nos ouvem. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Peço que os irmãos se sentem. Aqui é uma passagem muito conhecida da igreja, né? Eu acho que todos aqui, pelo menos, já ouviram pelo menos duas mensagens aqui nesse tema, né? A videira verdadeira. E aqui, digamos que horas antes aqui da crucificação, né? Cristo vai lá, chama os seus discípulos ali e os ensina através de uma videira. Grande professor, né, que foi Cristo. Seus ensinamentos hoje são base, digamos que para todos os estudos, né? Os modos que ele ensinava, da maneira que ele mostrava as coisas, da maneira que ele falava com as pessoas, ilustrando ali aqueles objetos, ilustrando aqui nessa parte aqui a videira. Então, foi o grande professor. E aqui, digamos que horas antes da crucificação, Cristo chama eles e os ensina com uma videira, com uma planta, né? Mostrando como ela é. Que se não estiver ligada, ela seca. Se ela não der fruto, ela não presta para nada, ou seja, ela não tem serventia. Então, Cristo aqui os ensina, e hoje vamos então receber também essas verdades de Cristo aqui, que está nesse texto, e vamos aprender então aqui juntos com a palavra do nosso Deus. Primeiro aqui, Cristo nos mostra a limpeza pela palavra. É o ponto 1. Quem gosta de anotar aí o tema da mensagem, Cristo, mestre da videira, tá bom? O ponto 1, limpeza pela palavra. Esse primeiro ponto aqui nos traz à mente algo como limpeza e cuidado da planta, para que ela possa reagir e dar frutos. Aqui na igreja, ele não está aqui hoje, mas a gente tem um mestre das plantas, né? Ele cuida ali daquelas plantas, o Zé Domingo. Cuida daquelas plantas e pega uma planta ali, às vezes quase morta ali,
planta e cuida, e logo ela faz florescer. Cristo aqui mostra isso, que a planta necessita de cuidado. Ela necessita ser limpa para que ela possa dar seu fruto, para que ela possa florescer também. E quando ele fala corta, essa palavra pode significar literalmente uma remoção. Pode também significar uma remoção, sendo então uma referência à morte física de cristão infrutífero. Aquele que não dá fruto, que não tem mais serventia para nada, então ele não vai ficar fazendo volume na videira. Aqui, outra interpretação possível é de levantar, vem do mesmo sentido da palavra no grego. Então aqui ele vem do levantar, o que indicaria o cuidado e estímulo do agricultor naquela planta. Então, lembrando que aqui nos traz dois sentidos essa palavra, de tirar e de levantar. Levantar, cuidar, colocar ela ao sol, para que ela possa receber ali, então, a luz do sol, mais ar, limpar, para que ela possa receber mais ar, para que ela possa reagir, então, ao tempo. Levantar, o que indicaria cuidado e estímulo do agricultor. Ele limpa, essa limpeza é feita, o versículo nos fala que essa limpeza aqui ela é feita pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos limpa, a palavra de Deus que nos trata, ela que nos coloca, digamos que tira aquele nosso problema, trata a nossa vida. Aqui, o ramo que der fruto é o cristão que está crescendo, crescendo mais semelhante ao Senhor Jesus. E mesmo tais ramos precisam ser podados, limpos, assim como a planta deve ser limpa daqueles insetos, que se alimentam dela, daqueles bolores, que se alimentam da planta, que não deixam ela desenvolver, aqueles fungos, que atacam as plantas e matam elas, Então, assim também o cristão deve ser purificado das coisas mundanas que neles grudam. A Bíblia nos fala ali de uma certa passagem que fala sobre o soldado, que ele não se embaraça em coisas deste mundo. Aqui uma parte ela está falando sobre isso. Coisas que às vezes nos engodam, nos atraem, um pensamento, uma palavra, uma maneira de falar que não agrada ao Senhor. Então aqui a palavra do Senhor ela vem para isso, para que essas coisas venham ser tiradas, essa planta venha ser limpa, para que ela venha novamente mostrar todo o seu vigor, toda a sua beleza, digamos que o seu sabor nos frutos também. E então, da mesma maneira como a planta aqui, Cristo mostra que o cristão também deve ser limpo. O cristão deve ser limpo. No versículo 3 do texto que lemos, o purificador é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de purificar, de transformar. Eu acredito que todos que estão aqui ouviram um dia a palavra do Senhor, e ela então mudou o seu coração, consequentemente mudou sua mente, mudou suas atitudes, tratou sua vida, tratou a minha vida, assim como aquela planta que estava prestes a morrer. Se lembrarmos do texto que o irmão Anderson leu, ele fala, nos vivificou, não é isso, irmão Anderson? Nos vivificou, ou seja, nos deu vida novamente. Estávamos mortos, então ele nos deu vida novamente. Cristo nos pegou, limpou todos aqueles fungos, aquelas coisas que estavam nos impedindo, então mostramos todo o nosso vigor, agora como servos do Senhor aqui, como estamos. Então, o purificador aqui é a palavra do Senhor. Ela que trata, ela que tira aqueles fungos, aqueles insetos, aquelas coisas que estão impedindo que a planta possa crescer e germinar, florescer ou dar o seu fruto. Os discípulos foram purificados originalmente pela palavra na hora da sua conversão. Se os irmãos notarem, todos que foram chamados, na hora tiveram uma mudança de vida. Na hora abandonaram e foram com Cristo. Então a palavra ela tem o poder de mudança.
ela tem o poder de remover coisas ruins. Assim como aconteceu conosco, que andávamos mortos, Cristo nos vivificou. Vivificou também aqui os seus discípulos que andavam com Ele. E hoje ainda a sua palavra tem o mesmo poder de dar vida, de purificar, de tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então, primeiro ponto 1, né? Purificar, limpar, é o sentido que nos dá essa palavra dos 3 primeiros versículos. O primeiro versículo ele traz alusão lá a Isaías, se eu não me engano, Isaías de 1 a 7, que ele fala que Cristo, né, a grande videira, tudo, cuidou ali de Israel digamos que como sua menina ali, mas tudo ocorreu errado, porque eles não o receberam como Cristo. Então, tudo deu errado. Então, aqui, Cristo veio, aqui no versículo 15 de Isaías, veio como a videira verdadeira, dando alusão lá a Isaías. Depois, os irmãos, se quiserem anotar, leiam em sua casa e façam a ligação a Isaías 5, do 1 ao 7, tá bom? O ponto 2, ele nos fala em permanecer. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, ou se já viram, tem algumas pessoas que fazem enxertos em plantas, né? Pegam aquele caulezinho que está, às vezes, quase morto ali, limpa ele, abre ali na planta ali, amarra, então logo ele cria vida. Mas ele cria vida porque ele está ligado a algo. Aqui a palavra de Deus nos traz o mesmo sentido. Se não estivermos ligados a Ele, não teremos vida. Cristo é a fonte de tudo, por isso que Ele dá agora o sentido do permanecer nele. Porque Ele é a base, Ele é a fonte de tudo. E a própria palavra que fala que sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele não somos nada. Não somos nada. Assim como o versículo que leu, o irmão Anderson, mortos, né? E ele precisa, para termos vida novamente, ele precisa nos vivificar. Então, significa ficar onde está, permanecer, significa ficar onde está. O cristão foi colocado em Cristo. Então, essa é a sua posição, essa é a nossa posição, em Cristo. Pois aqui Ele é a base de tudo, e sem Ele, não podemos fazer nada. Sem Ele, não chegaremos ao céu, porque Ele é o caminho. Muitas pessoas colocam essa posição aqui, em algumas coisas, algumas imagens, em algumas pessoas, em alguns santos, mas a palavra de Deus nos fala aqui, quem é o caminho? Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há outro meio. Cristo, Ele é a base de tudo. Ele é a base da palavra. Ele que veio, a esse mundo veio ensinar. Nos trouxe o Evangelho da Salvação, que hoje, o mesmo Evangelho que foi usado para salvar nossas vidas, que é usado para salvar outras vidas, porque o Evangelho de Cristo é o mesmo. Deus fala ainda hoje com o pecador, não deixou de falar, não. Hoje Ele está falando com pessoas que estão ouvindo pelo celular na sua casa, porque a palavra de Cristo nunca mudou, ela sempre foi a mesma, e ela tem o efeito purificador de almas e de vidas. Então, o cristão foi colocado em Cristo, e essa é a posição do cristão, em Cristo. Assim como o ramo na videira não pode ser tirado, da mesma maneira o cristão não pode ser tirado de Cristo. Senão, ele murcha. Eu acredito que hoje ainda, alguns aí que estão meio murchos, né, meio, digamos que sujos, e necessitam de que Cristo vá lá e o lavrador vá lá e limpe, e coloque um pouco d'água, coloque a luz do sol, para que possam então ter vida novamente. No andar diário, em comunhão íntima com o Senhor, um ramo permanece numa videira por extrair toda a sua vida e a alimentação dela. Então, aqui entendemos que tudo isso vem de Cristo. Nós, como ramos,
Necessitamos de Cristo, que é a videira, e dela, da videira, que é Cristo, extraímos tudo para a nossa vida. Tudo que necessitamos para a nossa vida. E para manter, e também para a manutenção da nossa vida. Então, assim, nós permanecemos em Cristo, passando tempo em oração, lendo, obedecendo sua palavra, em comunhão com seu povo, estando continuamente cônscios da nossa união com Ele, conscientes da nossa obrigação como cristãos. Então, estamos cientes daquilo que devemos fazer, estamos cientes também dos recursos que Ele nos oferece aqui na nossa vida espiritual. Então, o ramo só pode produzir fruto enquanto permanecer na videira. Os cristãos também, da mesma maneira, só podem produzir um fruto de um caráter semelhante a Cristo, vivendo em contato com Cristo constantemente. Como podemos demonstrar um fruto contrário ao que estamos vivendo? Se não estivermos ligados na videira, de onde vamos tirar, digamos que a seiva para a nossa vida? A manutenção da nossa vida, que isso vem da videira, vem de Cristo. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Sem Cristo nada podemos fazer. Um ramo na videira tem um grande propósito: produzir fruto. Mas não serve para produzir móveis, construir casas, nem mesmo faz lenha boa. O ramo não serve para isso. Mas é bom para produzir fruto, enquanto permanece na videira. Então, enquanto permanecemos na videira, temos uma serventia. Se desempenharmos bem nosso papel, temos boa serventia, se estivermos em Cristo. Mas a partir do momento que nos desligamos da videira, não somos nada. A própria palavra fala que quando nos desligamos da videira, murchamos, logo vem um lavrador, corta, e outros vêm, pegam ali e a lançam no fogo. Porque falharam no seu propósito. O ramo que falhou no seu propósito não produziu fruto, não produziu flor, secou sem nenhuma serventia. Tem um certo pensador teólogo que ele fala do cristão, que essa parte é como se fosse o caráter do cristão. A partir do momento que o cristão não tem serventia, começa a murchar, Cristo vem e o corta e o lança ali para secar. Porque ele não desempenhou bem o seu papel de caráter cristão. Não desempenhou bem, não produziu o seu fruto, não produziu sua flor, não tinha serventia nenhuma. Então, falhou porque o mundo o via como um derrotado. E o mundo mesmo o pegou e o jogou no fogo, porque ele não tinha serventia nenhuma. Então, aqui, nos traz aqui à mente esse versículo: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se permanecemos em Cristo, demonstramos um caráter íntegro, demonstramos nossa vida limpa, com a palavra de Cristo, tirando aquilo que não o agrada em nossas vidas, aquelas coisas que não nos deixa produzir frutos, não nos deixa florescer novamente. Se não estivermos, quando abandonamos Ele, não temos então a serventia que tínhamos. Então, permanecer é o segredo de uma vida de oração, uma vida de comunhão com Cristo, estar ligado em Cristo. Quanto mais perto permanecemos do Senhor, mais aprendemos a pensar seus pensamentos. Quanto mais perto estivermos dele,
mais vamos estar ligados a Ele. Vamos saber o que Ele quer. Vamos estar ali trocando, digamos que trocando as informações com Cristo. Ele vai nos falar e vamos ouvir. Vamos entender o que Ele quer para a nossa vida. Porque temos comunhão, participamos com Ele. Mas se não tivermos o diálogo com Ele, não tem como ter bom sucesso. Quanto mais conhecemos através da sua palavra, mais entenderemos sua vontade. Quanto mais nossa vontade concordar com a dele, mais poderemos ter a certeza de que nossas orações serão respondidas. Aqui o texto, ele nos mostra que há 4 maneiras ou graus de produção de um fruto. Nenhum fruto, aquele que não produz nenhum fruto, não dá fruto. Aquele que dá fruto, aquele que dá mais fruto e aquele que dá muito fruto. Quando damos muito fruto, o Pai é glorificado através de nós. Quando damos muito fruto, glorificamos o mestre da lavoura. Glorificamos então ali o Senhor da videira, que é Cristo. Ele é glorificado através de nós, porque com Ele, ligados nele, conseguimos produzir muito fruto. Então o Pai é glorificado através da nossa vida. O fruto pode ser pessoas que se convertem, um caráter cristão, o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22, 23, os irmãos quiserem ler, diz lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. A conduta, frutos de justiça, os aspectos morais, a misericórdia e a bondade do cristianismo. O fruto do Espírito, frequentemente são imitados, mas sem o poder de Cristo, o mundo nunca poderá produzir esses frutos. Sem Cristo, a palavra de Deus fala que nada podemos fazer. Sem Cristo não podemos demonstrar esses frutos. Só podemos demonstrar esses frutos se estivermos ligados na videira. Com a ajuda de Cristo. Cristo sendo a base de tudo. E nós apenas meios que Ele usa para que possa, então, ali conceber o fruto. Também, assim como os filhos de Deus revelam a semelhança de Cristo ao mundo, o Pai é glorificado, o povo é constrangido a confessar que Ele deve ser um grande Deus, quando Ele pode transformar pecadores tão maus em santos tão piedosos. O poder dele, do Senhor, é tão grande, que, como se fosse então ali o pessoal fala que é uma grande mágica, um grande poder, que é o poder do Senhor, que é capaz de transformar uma vida. Qual um milagre maior do que esse? Capaz de pegar uma pessoa que não tem escrúpulos de nada, não tem amor à vida, não tem nada, e transformar aquela vida de acordo com a sua palavra e colocá-lo então ali nos padrões, ligado ali a Cristo. Quem ainda não conheceu aqui uma pessoa que era tão inescrupulosa e logo conhecendo a Cristo teve uma mudança total de vida? Esse é o grande milagre da conversão. Esse é o grande milagre do poder do nosso Deus, de transformar então a vida. Note o avanço neste caso, no versículo 2, quando ele fala de mais fruto, e depois lá no versículo 8, ele fala muito fruto. Então teve um avanço então aí muito grande. E assim vos torneis meus discípulos. Isso significa que demonstramos nosso ser seus discípulos quando permanecemos nele, em Cristo, na videira. Outros poderão assim ver que somos discípulos verdadeiros, que nos assemelhamos com o nosso Senhor. Somos discípulos verdadeiros quando temos então a afeição de Cristo. Demonstramos Cristo na nossa vida. Estamos ligados nele de uma maneira tão forte que Cristo transparece em nossa face.
demonstramos seus atos, o seu falar, a sua maneira de agir, através de nossas vidas. E assim demonstramos, então, somos o meio usado por Cristo, para que possa, então, sair ali o fruto. Somos os ramos, temos uma serventia. Cristo, Ele faz tudo. E Ele até fala que, aqui no versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. O amor de Cristo, ele nos constrange de uma maneira tão grande, que como videira, estamos ligados em Cristo, Ele nos concede tudo aquilo que necessitamos. E nós, como ramos aqui, então, extraímos da videira tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida. Cristo, como nosso mestre, nos concede, se estivermos ligados nele. Então, aqui, Cristo nos demonstra seu amor. Até um pouco mais à frente, aqui, se vocês lerem João, logo mais à frente, ele demonstra o seu amor maior, que foi de entregar a sua própria vida por cada um de nós. Entregar. Não mataram porque ele se entregou. Entregou, então, ali a sua vida naquele momento. Então, ele demonstra, ele faz tudo o que é preciso para que os ramos possam florescer. Tudo o que é preciso para que os ramos possam dar frutos. Ele nos limpa, ele nos trata, ele nos dá a seiva que necessitamos. Ele cuida de nós, nos trata, para que o seu nome também possa ser glorificado. Amém, irmãos? Então, se estivermos ligados no mestre da videira que é Cristo, podemos dar frutos, podemos dar muito fruto, como a palavra fala, mas temos que estar ligados nele, como ele é a nossa videira. Amém? Vamos orar então.